Oi pessoal, vamos para a nossa 26ª aula da NBR 6122 2019. Espero que vocês estejam gostando, aprendendo, divulgando o nosso canal. Vem comigo para essa aula. Bom pessoal, vamos para a nossa 26ª aula da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou doutor em Engenharia Civil, trabalho na área de fundações, contenções, estruturas, trabalho com consultoria, dou aula, oriento alunos de mestrado e estamos aqui passeando, caminhando, andando, aprofundando, mergulhando na NBR 6122 de 2019. A ideia é entendermos passo a passo, buscando a compreensão de cada item dessa norma e a importância de se obter dados, no caso agora que estamos trabalhando com as investigações de solo, dados consistentes para os nossos projetos e execuções. Então, projeto de investigação de solo não é custo, é investimento. Estamos na parte 14 já dessa aula que fala do capítulo de investigações geológicas e geotécnicas. E estamos caminhando pelo subitem 4.6, que são as investigações complementares de laboratório, que nos servem para quê? Para obter parâmetros, resistência, deformabilidade e permeabilidade. Já falamos dos ensaios de laboratório, que compreendem granulometria, umidade natural, limite de liquidez, limite de plasticidade, obtenção de peso específico real dos grãos. Falamos do ensaio de cisalhamento direto na obtenção de ângulo de atrito e de intercepto de coesão. Falamos do ensaio triaxial também para obtenção de ângulo de atrito e de intercepto de coesão. Alertamos mais uma vez para que você compreenda profundamente o que é o ensaio CD, CU e UU, para você especificar o ensaio que corresponde à obra que você está fazendo, para você saber modelar exatamente aquilo que você está esperando obter do laboratório. Alerto também mais uma vez para que você busque laboratórios idôneos, competentes, qualificados, que tenham experiência nos ensaios para obtenção de parâmetros de forma correta. Falamos da importância do ensaio de adensamento, falamos que ele nos dá parâmetros de deformação importantes no nosso caso de fundações para o cálculo do recalque. Falamos da importância de eu saber não somente a deformação, mas o tempo que essa deformação ocorre. Deixamos claros aí com as figuras clássicas, da Torre de Pisa e das edificações de Santos sobre a importância da análise desse solo, a análise do tipo de fundação, como que eu vou aplicar, a correspondência disso, para evitar recalques diferenciais, para a gente estimar o tempo e a quantidade desse recalque. E hoje nós vamos caminhar um pouco, mas vamos fazer uma revisão lá do capítulo 3. Lá no capítulo 3, das definições, dos termos e definições, ele me falou o que era solo expansivo. E hoje ele vai me falar qual o ensaio que eu executo para descobrir o grau de expansibilidade do solo. Então, é só uma revisão do 3.43 para a gente locar na nossa mente, fazer o link. Então, o que fala lá? Solos expansivos. Solos que, por sua composição mineralógica, aumentam de volume quando há acréscimo de teor de umidade. Então, acrescentou umidade, ele aumenta de volume por causa de quê? Da sua composição mineralógica. Então, já vem na minha mente o seguinte, eu preciso entender a composição mineralógica do solo para saber se ele é expansivo ou não. Perfeito? Por quê? Eles serem expansivos para mim é ruim. Imagina eu colocar uma fundação que na presença de água aumenta de volume. Ou alguma obra, colocar isso no solo tendo essa característica do solo, eu preciso conhecer. Então aqui lá na época a gente até falou, essa exposição na água, a pressão de expansão acontece, então obviamente, com essa expressão de expansão eu tenho uma deformação que pode gerar problemas na minha obra. Aqui a gente deu o exemplo das esmectitas, mas tem vários tipos de grupo de argila que trabalham dessa forma. Fizemos uma figura na época aqui só para revisar mesmo, gente, do processo
do solo expansivo, você constrói, né, uma umidade relativamente uniforme no solo, aí vem por algum motivo, né, chuva, acréscimo de umidade, essa umidade vai saturando o solo, vai obtendo aí uma saturação do solo, e o solo, à medida que reage com essa água, ele sofre uma expansão, e essa expansão, né, pode provocar nessas construções problemas, né? Então é isso que a gente quer evitar com o item 4.6.5, que é o foco hoje nosso, que são os ensaios de caracterização da expansibilidade. E aí, gente, abre a mente. Nós precisamos, como engenheiros, pesquisar, buscar, interpretar, buscar o que tem de novo, mas também o que tem de velho. Às vezes o muito velho, eu já mostrei isso várias vezes aqui nessas aulas para vocês, que tem coisa antigaça, que a gente mal sabia que existia e que poderia resolver problemas que a gente tem diariamente. Então nós precisamos entender, nós precisamos buscar, compreender, estudar mais as coisas. Passar mais tempo estudando, pesquisando, se aperfeiçoando com o conhecimento. Então há várias formas, a norma fala, ó, várias formas para se caracterizar o solo quanto à sua expansibilidade. Então já de cara já falou só, tem várias formas. O ensaio mais comum é o que emprega o equipamento do ensaio de adensamento. Puxa vida! Quão a gente despreza o ensaio de adensamento, uma coleta de amostra indeformada em um local correto e a obtenção de parâmetros do ensaio de adensamento, pessoal. Nós, da engenharia, do dia a dia, né, vamos falar assim, alguns podem até arrepiar agora, geotécnico puro sangue, né? Que é isso? Mas estou falando da realidade, do dia a dia. Nós precisamos dessa informação. Nós precisamos obter dessa informação, né, e buscar. Né? Então, o ensaio de expansibilidade do solo é o ensaio por meio do qual se determina o aumento de volume que certos solos apresentam quando o quê? Quando em contato com a água, ou quando reduzida a pressão sobre eles. Então, assim, nós precisamos entender esse comportamento do solo, nada melhor do que eu ensaiar para eu saber se aquele solo é expansivo ou não. Então, existem algumas regrinhas, né, principalmente de locais que eu nunca construí, que eu não conheço o histórico, que eu não sei como é que é, né? Então, outros ensaios de laboratório, como os citados a seguir, também podem fornecer essa informação. Então, eu preciso ter isso em mente, tem que estar no meu checklist. Esse solo é expansivo? Eu preciso estar no meu checklist. Alguma forma tem que me responder isso, né? Se ele é expansivo. Eu posso, pela porcentagem para fração de argila, determinar pelo ensaio de granulometria, às vezes um ensaio tão... às vezes não, é tão fácil de ser feito, né? Pega uma amostragem lá e leva para ensaiar, né? Então são indicativos para mim da expansibilidade do solo. Não são definitivos, mas são indicativos. Índice de plasticidade, difração de raio-x para caracterização do argilo mineral, estou conhecendo melhor o meu argilo mineral, o meu mineral constituinte, adsorção de azul de metileno, análise termodiferencial, espectrometria infravermelha. São conceitos importantes que eu vou dar aqui para vocês daqui a pouco, uma fonte onde você pode estudar isso melhor, mas são informações que me caracterizam o meu solo. Cristian, isso é muito teórico, isso é muito lá, não é prático. Gente, nós não podemos mais levar isso em consideração apenas teórica. São ensaios que me dão informação. Evidentemente, vai depender da característica da minha obra, do grau, né, de característica da minha obra. Então aí eu estou pegando essa tese, né, apresentada lá em São Carlos para título de doutor em geotecnia, essa tese da doutora Eliana, né, orientada pelo professor Dr. Osni, né, que fala, né, de um estudo específico do comportamento espacial do material. Lá dentro, na revisão bibliográfica, fala todos esses ensaios, tem essas especificidades, mostra como executar cada tipo de ensaio. Mas o ponto importante aqui, gente, é exatamente eu conhecer os ensaios que existem e conhecer o problema. Eu preciso, o cara que não sabe que existe o problema vive feliz, né? Até que vem o problema maior. Então eu preciso conhecer aonde eu estou pisando como engenheiro geotécnico de fundações. Eu preciso saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer, eu preciso obter parâmetros consistentes para isso. Então eu preciso entender os fenômenos que ocorrem no solo. Preciso entender de geotecnia. E geotecnia, para eu entender, eu preciso conhecer o comportamento do solo. E para conhecer o comportamento do solo, eu preciso das características dele.
para saber como é que ele comporta, qual é o DNA dele. Eu preciso entender cada uma das suas características intrínsecas para entender o seu comportamento. Né? Então, o médico vai lá e obtém os parâmetros nossos, né? Sangue, vitamina D, sei lá, tudo lá que ele tem lá, a partir daqueles percentuais, uma conclusão. A partir daqueles percentuais, ele tem um grau de aceitação, assertividade para aquilo que ele está determinando. Nós, como engenheiros, como parte da engenharia, nós precisamos obter parâmetros para ter, né? E quanto mais parâmetros, mais ensaios, mais informações nós temos, mais assertivo nós seremos. E com isso nós obteremos uma fundação, a caracterização da fundação mais específica e menos problemática para resolver aquele problema nosso. E é esse que é o ponto. Né? Como determinar essas coisas a partir desses problemas. Então essa fica aí, então, mais algumas características de laboratório para a gente trabalhar. Primeiro, eu preciso conhecer o laboratório, eu preciso saber se o laboratório sabe fazer aquele ensaio, se tem experiência nisso, já fez quantas amostragens daquele tipo de ensaio. Temos referências bibliográficas que nos mostram os intervalos que eu precisava ter, quais são as teorias disso. Nós vamos ver na próxima aula sobre colapsibilidade, né, que tem sido muito questionada. Né? Como é que eu sei se o solo é colapsível ou não? Como é que eu resolvo o meu problema de colapsibilidade? Nós vamos ver isso na próxima aula. Próxima aula que vai vir aí agora, na próxima aula nossa, a 26ª. Nós vamos falar exatamente disso. Né? Por que temos esse solo colapsível ou não. Expansibilidade também é muito importante, tá bom? Espero vocês na próxima aula, espero que vocês deem o like, que vocês divulguem a informação e que possamos, né, aumentar a quantidade de pessoas que estão tendo acesso a essa informação. Espero poder estar contribuindo. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa 26ª aula? Espero que estejam aprendendo bastante a respeito dos ensaios de laboratório que são aplicados aos conceitos de engenharia de fundação. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e divulgue a informação. Espero poder contar com a presença de vocês nas próximas aulas. Um abraço e até a próxima aula.